Na Band FM, quem ama não esquece. Há quem duvide da força do amor e do poder da fé. Pois eu nunca duvidei do que essas duas coisas podem fazer. Nunca duvidei que, com amor e com fé, a gente pode mudar de verdade toda uma história. A minha história começa há muitos e muitos anos. Apesar da minha idade e da minha memória, que às vezes falha, eu me lembro bem daquele dia. O dia que eu conheci a Sônia. Faz mais de 50 anos, acredita? Mais de 50 anos. Eu me apaixonei por ela. E ela por mim. Claro que os tempos eram difíceis, mas ela sempre foi muito pra frente. Eu sempre senti que eu gostava mais dela do que ela de mim. Mas ela ria. Dizia que aquele era só o jeito dela. Para de bobagem, Haroldo. Eu amo você. Eu amo você. Mas você não é tão carinhosa. O que não quer dizer que eu não te ame, não é isso. Eu sei. Quantas vezes eu vou precisar repetir, hein? Você é o amor da minha vida. Eu vou envelhecer do seu lado. Escreve o que eu tô te falando. Eu vou envelhecer do seu lado. A verdade é que eu era apaixonado por ela. Nossa, apaixonado. Amava tudo na Sônia. Até esse jeito menos carinhoso, mais prático. Dizendo que me amava, mas sem muita enrolação. E foi assim. Nós noivamos, casamos, tivemos 3 filhas, lindas. Nossa, eu e a Sônia passamos por tantas coisas. E foi assim, nesse monte de coisa, que eu pude ter certeza do amor dela. Porque amor é assim. A gente mostra com atitudes, não com palavras. A Sônia sempre foi uma baita companheira. Lembro uma época que eu fiquei desempregado, tanta coisa faltou na nossa casa, mas não faltou a coragem dela. Ela sempre que me via triste, ela ia lá para me animar, sabe? Tratava de me dar força. Quando a situação apertou mesmo, foi ela que deu duro. Ela que se virou e tentou trazer mais dinheiro para casa. A Sônia, como eu disse, era prática. Com ela não tinha o que ficar pensando. Não tinha nem tempo de lamentar. Ela arregaçava as mangas e ia à luta. Quantas coisas ela me ensinou nessa vida. No final das contas, é para isso que a gente fica com alguém, né? Para aprender e ensinar a compartilhar as alegrias e as tristezas. Sem contar nas filhas. Como deram trabalho. 3 meninas, uma diferente da outra. A Sônia sempre foi uma mãe leoa, daquelas que dá vida pelas filhas, mas também sempre foi rígida na educação delas. Nós passamos por poucas e boas. Essas meninas deram trabalho. Problemas na escola, fases de rebeldia, tanta coisa. Quando eu começo a lembrar, meu Deus do céu. A nossa do meio foi a mais complicada. Haroldo, eu preciso te falar uma coisa. Que foi, hein, Sônia? Só pela sua cara, eu já sei. Alguma das meninas aprontou, não é? Foi a Thaís. Não me surpreende. O que foi que ela fez dessa vez? Haroldo, é coisa séria mesmo. Eu preciso... Senta aqui, senta. Eu preciso que você sente. Nossa. A nossa filha, ela tá grávida. Como grávida? Que brincadeira é essa, Sônia? A Thaís tem 15 anos. Sônia, olha aqui pra mim. Como que ela engravidou? Eu vou matar essa menina. Não, você não vai fazer nada. Você vai sentar e vai se acalmar. É isso que você vai fazer. O que tá feito, tá feito. Agora a gente tem que cuidar da nossa filha, é isso. Cuidar da nossa filha e do nosso neto também. A Sônia tomou a frente naquela situação. Se dependesse de mim, eu nem sei a bobagem que eu teria feito. Mas ela não, ela segurou a onda, me acalmou, cuidou de tudo.
como sempre fazia, né? Fase difícil. Foi muito difícil. Muito difícil para mim aceitar tudo aquilo. Uma filha, 15 anos, grávida, de um cara que nem quis saber. Foi embora. Eu tinha uma cabeça dura, eu tinha ideias muito conservadoras. Foi minha mulher que botou juízo na minha cabeça e me mostrou que nós tínhamos que cuidar de tudo. Aí nasceu o meu netinho. Nem consigo pensar que um dia eu achei que ele seria um problema, viu? Me arrependo muito só de ter pensado assim um dia. Ele se tornou a nossa alegria. A alegria de casa. Veio para trazer mais felicidade, só isso. E eu, que nem sabia que dava, me apaixonei ainda mais pela Sônia. Minha filha era imatura. Não tinha amadurecido. 15 anos. 15 anos e mãe. Coube a Sônia cuidar do neto, como se fosse filho. E ela deu conta do recado. Claro. Alguma dúvida? Claro que deu. Ela sempre dava conta de tudo. De qualquer forma, mesmo com muitas dificuldades, foi uma fase de muita alegria para a gente. Depois de tanto tempo ter uma criança ali, um bebezinho dentro de casa, e ainda um menino, primeiro menino da família. Olha, tudo isso que eu estou contando aqui é para você saber um pouquinho do que foi a nossa vida. Altos, baixos, alegrias, tristezas, fases difíceis. Ixi, teve tanta coisa, tanta coisa. Perdemos familiares, amigos, sofremos muito, rimos também, uma vida inteira juntos, como a gente tinha prometido que seria na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Pois é, a gente viveu tanta coisa. E aí chegou a doença. No começo desse ano, logo depois do meu aniversário de 75 anos, estourou o coronavírus. Cada dia que passava era mais notícia triste. Pessoas ficando doentes, pessoas morrendo, um monte delas. Olha, em 75 anos de vida, eu nunca tinha sentido tanto medo. Por mim, pelas minhas filhas, meu neto e muito mais pela Sônia, que além de já ser de idade como eu, também é diabética, que dizem que é grupo de risco, né? A gente ficava lá olhando as notícias todos os dias e dava um aperto no coração muitas vezes. Medo. Medo é a palavra. Claro que a gente passou a se cuidar. Paramos de sair, tudo como mandaram. Mas mesmo assim aconteceu. A minha esposa começou a sentir os sintomas. Começou a tossir primeiro e aí veio a febre. Em 2 dias, a falta de ar. A gente até já sabia o que era. Minha filha mais velha logo levou minha esposa para o hospital. Ela entrou e lá ficou. A Sônia precisou ser internada. E aí, pouco a pouco, o quadro dela foi se agravando. Olha, você não sabe a angústia que eu senti. A angústia que eu passei. Eu não queria pensar, eu tentava afastar o pensamento, mas quanto mais eu tentava, mais eles vinham. E se ela me deixar, como é que eu vou viver sem ela? A gente começa a ver as notícias até com um medo maior, né? Quando tem alguém da nossa família internado ou passando mal com a doença. Eu sempre tinha dito que eu ia morrer antes. Eu sempre disse que eu não conseguiria viver num mundo em que a Sônia não estivesse. Mas aí, de repente, nesse ano tão maluco, com essa doença tão avassaladora, eu me vi naquela situação. A Sônia estava internada e precisou ser entubada na UTI. Ela corria um risco enorme de morrer. E o pior que, com essa doença, a gente não pode nem ficar perto, né? Eu não podia nem visitar a minha Sônia. Eu não podia sequer ir para o hospital, porque era um risco para mim também.
tudo o que nos restava era a ligação dos médicos. Era isso. O telefone tocava 1 ou 2 vezes por dia para darem as notícias. E não eram boas. Sempre eram ruins. A gente tinha esperança. Mas quando o telefone tocava, meu coração quase parava. Ela não estava reagindo, eu não conseguia aceitar. Eu rezei, eu pedi a Deus, eu implorei. Eu não estava aceitando. Eu não podia aceitar que ela fosse partir desse jeito, para essa doença, longe de mim, desse jeito. Para piorar tudo, 2 dias depois, eu também comecei a sentir os sintomas: tosse, febre, dor no corpo. Resultado: eu tinha pegado também, igual a Sônia. Acabei piorando e fui para o hospital. Meus amigos, essa doença não é brincadeira. Não é brincadeira. E a idade da gente, a idade atrapalha, né? A idade é fogo. Deixa a gente ainda mais frágil. Coitadas das minhas filhas. Agora éramos nós dois, os dois dando trabalho. Eu fui internado também, mas o meu estado não era tão grave quanto o da Sônia. Eu fiquei no hospital por alguns dias, mas não cheguei nem a ir para a UTI. Mas eu me lembro quando eu estava ali, naquela cama de hospital. Eu pedi muito a Deus, muito. Que se fosse para levar a Sônia, que me levasse também. Eu não queria. Eu não queria que ela partisse. No meio das minhas orações teve um dia que eu até ri, pensando na bronca que ela me daria se me ouvisse dizendo aquilo. Parece que eu ouvia a Sônia, sabe? Eu sonhava quase que todas as noites com ela. Os dias se passaram, eu fui melhorando aos poucos, e graças a Deus a Sônia também. Contrariando tudo e todos, a minha guerreira se recuperou. Foi muito devagar, muito mesmo. Eu tive alta primeiro. Ela ainda ficou mais 1 semana internada. Mas aí saiu da UTI. Os enfermeiros até mandaram um vídeo pra gente no dia que ela conseguiu ir pro quarto. Todos, até os médicos, comemoraram muito a recuperação dela. Porque, verdade seja dita, ninguém acreditava. Ela ficou muito mal, muito. Dia 5 de junho foi o dia. O segundo dia mais feliz da minha vida. Sim, primeiro porque foi o dia que eu conheci a Sônia. Mas aquele 5 de junho foi o dia que ela voltou para mim. Foi o dia que ela renasceu. Eu não podia entrar no hospital, mas eu fui cabeça dura. Fui até a porta buscá-la com um buquê de flores. Um buquezinho. Olha, foi tão lindo, foi tão emocionante. Fizeram um corredor. Vários médicos, enfermeiros, todos aplaudiram enquanto ela ia saindo. Ela ficou muito fraca, tadinha. Também depois do que passou. Mas de máscara, com aqueles olhinhos lindos que ela tinha. Ai, a minha Sônia. A minha mulher porreta. Vindo na minha direção de cadeira de rodas. Ela foi vencedora. Ela venceu mais essa. Você é teimoso, hein, Haroldo? Eu não falei pra você me esperar em casa? Eu também senti saudade, Sônia.
Senti saudade demais de você, meu amor. Meu amor, eu tava lá e de repente eu percebi que eu não podia partir. Você não sabe se virar sem mim, né? Ainda bem que você sabe disso. Ainda bem mesmo. Assim você nunca vai me deixar. Bobinho. Vai, vambora pra casa. Chega desse pesadelo todo, chega. Chega desse pesadelo. É verdade. Agora, nós estamos aqui, nós dois, cuidando um do outro, passando nossos dias em casa. É um período muito difícil para todo mundo. Muitas vidas se perderam. Muitas famílias não tiveram a mesma sorte que nós. E eu sou muito grato mesmo, pela segunda chance que Deus nos deu. Quanto eu pedi, quanto eu rezei. Mas eu também me solidarizo com quem, infelizmente, perdeu os parentes, os entes queridos, para essa doença que é tão cruel. Cruel demais. Fica aqui os meus sentimentos e meu abraço apertado a cada um de vocês. Mas fica aqui também o meu alerta. Se cuidem, cuidem de vocês, cuidem de quem vocês amam, cuidem dos seus velhinhos. E vamos crer que dias melhores virão. Olha, a gente passou mesmo, por momentos muito difíceis. Mas a nossa recuperação ainda continua. Porque não pense que, para nós que somos idosos, a partir do momento que você tem alta, as coisas voltam a ser como era. A gente fica fraco. A doença parece que tira o nosso fôlego. Para a Sônia, então, que ficou entubada, internada na UTI, ela está fazendo fisioterapia, ela está reaprendendo a fazer um monte de coisa. Não é fácil, gente. Não é fácil. Então se cuide. Cuide de quem você ama de verdade. E vamos ter fé. Vamos ter fé porque é a fé que move montanhas. Vamos ter fé. Logo vai passar. Acredite. Mas tenha cuidado. Até lá, cuide de quem é especial para você.